John Stott, A Cruz de Cristo, mais de 39 mil exemplares vendidos. Primeira parte, aproximando-se da cruz. Capítulo 1. A centralidade da cruz. Conhece o leitor o quadro de Roman Hunt, líder da Irmandade Rafaelita, intitulado A Sombra da Morte? Ele representa o interior da carpintaria de Nazaré. Jesus, nu até a cintura, está em pé ao lado de um cavalete de madeira, sobre o qual colocou a serra. Seus olhos estão erguidos ao céu, e seu olhar é de dor ou de êxtase, ou de ambas as coisas. Seus braços também estão estendidos acima da cabeça. O sol da tarde, entrando pela porta aberta, lança na parede atrás dele uma sombra negra em forma de cruz. A prateleira de ferramentas tem a aparência de uma trave horizontal sobre a qual suas mãos foram crucificadas. As próprias ferramentas lembram os fatídicos prego e martelo. Em primeiro plano, no lado esquerdo, uma mulher está ajoelhada entre as aspas de madeira. Suas mãos descansam no baú em que estão guardadas as ricas dádivas dos magos. Não podemos ver a face da mulher, pois ela se encontra virada, mas sabemos que é Maria. Ela parece sobressaltar-se com a sombra em forma de cruz que seu filho lança na parede. Os pré-rafaelitas têm fama de serem sentimentais. Contudo, eram artistas sérios e sinceros. E o próprio Roman Hunt está decidido, conforme ele mesmo disse, a batalhar contra a arte frívola da época, o tratamento superficial de temas banais. Ele passou os anos de 1870 a 1873 na Terra Santa, onde pintou a sombra da morte em Jerusalém no telhado da sua casa. Embora a ideia historicamente seja fictícia, é contudo teologicamente verdadeira. Desde a infância de Jesus, deveras, desde o seu nascimento, a cruz lança uma sombra no seu futuro. Sua morte se encontrava no centro da sua missão, e a Igreja sempre reconheceu essa realidade. Imagine um estranho fazendo uma visita à Catedral de São Paulo, em Londres. Tendo sido criado numa cultura não cristã, o visitante quase nada sabe a respeito do cristianismo. Todavia, ele é mais que um simples turista. Tem interesse por obras de arte e deseja aprender. Descendo a rua Fleet, ele se impressiona com a grandeza das proporções do edifício e se admira de que Sir Christopher Wren pudesse ter concebido um prédio desses depois do grande incêndio de Londres em 1666. A proporção que seus olhos tentam abarcar a tudo, ele não consegue deixar de perceber a enorme cruz dourada que domina a cúpula. Ele entra na catedral e vai até seu ponto central e para sobre a cúpula. Tentando compreender o tamanho e a forma do edifício, ele se conscientiza de que a planta baixa, que consiste de nave e transeptos, é cruciforme. Andando ao redor, ele observa que cada capela lateral contém o que lhe parece uma mesa sobre a qual, proeminentemente exposta, está uma cruz. Ele desce a cripta a fim de ver os sepulcros de homens famosos como o próprio Sir Christopher Wren, Lord Nelson e o Duque de Wellington. Em cada um deles encontra-se gravada ou estampada em relevo uma cruz. Voltando para cima, ele resolve assistir ao culto que está prestes a começar. O homem ao seu lado usa uma pequena cruz na lapela, e a senhora do seu outro lado leva uma cruz no colar. Seus olhos agora observam o vitral colorido da janela ao leste. Embora de onde está ele não possa ver os detalhes, percebe, porém, que o vitral contém uma cruz. De repente a congregação se põe de pé, entram o coro e os clérigos, precedidos por alguém que carrega uma cruz processional. Entram cantando um hino. O visitante olha para o boletim de culto e lê as palavras de abertura. Do que vem a seguir, ele chega a compreender que está testemunhando um culto de santa comunhão e que este enfoca a morte de Jesus. Pois quando as pessoas que se encontram ao seu redor vão ao altar para receber o pão e o vinho, o ministro lhe fala do corpo e do sangue de Cristo. O culto termina com um cântico de outro hino. Ao contemplar a tua cruz, e o que
sei que não há, ó meu Jesus, um bem maior que o teu amor. Embora a congregação se esteja dispersando, uma família fica para trás. Trouxeram o filho para ser batizado. Juntando-se a eles na frente, o visitante vê o ministro primeiro derramar água sobre a criança e então fazer o sinal da cruz na sua testa, dizendo: Eu te marco com o sinal da cruz a fim de mostrar que não te deves envergonhar de confessar a fé do Cristo crucificado. O estranho deixa a catedral impressionado, mas intrigado. A insistência repetida por palavras e símbolo, a centralidade da cruz foi admirável. Contudo, levantaram-se questões em sua mente. Um pouco da linguagem usada pareceu exagerada. Será que os cristãos, por causa da cruz, realmente relegam o mundo como perda e se gloriam somente nela, sacrificando tudo por ela? Pode a fé cristã ser resumida corretamente como a fé do Cristo crucificado? Quais as bases, pergunta-se ele, dessa concentração na cruz de Cristo?